Nesse vídeo, nós vamos estudar as propriedades de funções contínuas. São 5 propriedades. A primeira propriedade, ela diz que, abre aspas, se f e g são funções contínuas em x igual a a, então a soma entre elas, f mais g, ou a subtração, f menos g, ou o produto, f vezes g, também o são. O que essa propriedade está dizendo é que, se você tem duas funções quaisquer e elas são contínuas no mesmo número a, então, construir uma outra função através da soma, subtração ou produto destas funções também dará origem a uma função que seja também contínua em x igual a. Então, como a gente pode ver, para que a função f e a função g sejam contínuas em A, cada uma dessas funções deve existir em x igual a A, ou seja, ao substituir o valor de x igual a A na função, o resultado deve ser um número real, a imagem da função deve existir. O limite desta função, quando x tende para A, deve existir, lembrando que isso implica na existência dos limites laterais. E ainda, que o limite desta função, quando x tender para A, tem que cujo valor coincidir com o valor da função no ponto. Quando essas três condições são atendidas simultaneamente, a função é dita contínua em x igual a. Certo? Então, para nós provarmos isso, vamos considerar primeiramente a soma das duas funções f e g. Vamos construir uma função h de x como sendo a soma de f de x mais g de x. E aí, a partir disso e da definição de continuidade de função aplicada a f e a g individualmente, nós vamos determinar que h de x seja também uma função contínua em x igual a. Uma vez definido a função h de x como a soma de f mais g, a gente vai testar cada uma das condições de continuidade. E vamos aplicar essas condições a essa função e ver se ela satisfaz essas condições. Então, repare, quando eu faço x igual a em h de x, eu vou ter que h de a é f de a mais g de a. Como f de a existe, porque f é contínuo em a, e g de a também existe, porque g de x é uma função contínua em x igual a a, então isso significa que f de a é um número real e g de x também é um número real. A soma de dois números reais me leva a um outro número real. Então h de a existe. A segunda condição é aplicar o limite em x tendendo a em h de x. Certo? Isso vai nos levar a um limite, um x tendendo para a, de f de x mais g de x. O que fazemos agora é aplicar uma das propriedades básicas de limite. Limite de uma soma é a soma dos seus limites. Então, ficamos com o limite de h de x com x tendendo para a, como sendo o limite de f de x com x tendendo para a, mais o limite com g de x tendendo para a. O resultado da soma entre esses dois limites, como f de x e g de x são funções contínuas, vai conduzir ao valor do f de a e ao valor do g de a, respectivamente, para cada limite. Então, mais uma vez, a soma entre dois números reais vai resultar em um número real. E se observarmos a expressão acima, vemos que essa soma é o próprio h de a. Então, temos aí a prova de que o limite de f de x mais o limite de g de x não só corresponde ao limite de h de x, mas também ao próprio h de a. Então, nós vemos que a função h de x, representada por uma soma de duas funções contínuas em x igual a,
também é uma função contínua em x igual a. Para o caso da gente escrever a função h de x como uma diferença entre f de x e g de x, o resultado é totalmente análogo, tá? Aplicando as mesmas propriedades de soma de limites, tá? E usando as definições de continuidade de uma função num dado ponto, a gente vai encontrar um mesmo resultado, né? Ou seja, a função h de x, escrita como uma diferença entre duas funções contínuas em x igual a, também será uma função contínua em x igual a. Vamos agora examinar essa propriedade para o produto de duas funções. Então, nós vamos fazer h de x como sendo o produto de f de x por g de x. E nos perguntar se a função construída h de x é uma função contínua no ponto x igual a. Aplicando então x igual a A na função h de x, encontramos que h de A é igual ao produto de f de A vezes g de A. O resultado, como podemos ver, é que a função h de A existe, uma vez que f de A existe e g de A também existe. Aplicamos o limite sobre a função h de x com x tendendo para A e em seguida utilizamos a propriedade básica dos limites, né, em que o limite do produto é o produto dos limites. E assim nós encontramos, né, que o limite de h de x com x tendendo para A pode ser escrito como o limite de f de x com x tendendo para A vezes o limite de g de x com x tendendo para A. Vemos assim que, como as funções f de x e g de x são contínuos em x igual a A, tá? Individualmente o limite de f de x tenderá a f de A e o limite de g de x tenderá a g de A. E esse produto será a própria função h de A, o que mostra a propriedade. A segunda propriedade das funções contínuas, ela se refere ao caso de uma divisão, né? Então, ela diz que se f e g são contínuos em A, então a razão f por g também dará origem a uma função contínua em A. Bom, nosso ponto de partida sempre será a definição de função contínua num ponto. Tá? Essa é vista aí no nosso vídeo. Construindo, então, uma função h de x definida pela razão entre f de x por g de x, tá? Nós vamos verificar se a função h de x satisfaz essas três condições, né, de continuidade. Né? Então, no nosso caso, quando eu fizer x igual a A, nós vemos que h de A nada mais é que f de A dividido por g de A. Então, h de A vai existir para todo valor de A que não anule g de A. Então, supondo que g de A é diferente de zero, né? Nós não podemos dividir por zero, então supondo que g de A é uma função diferente de zero, h de A existe. Tá? Ok. Agora, nós calculamos o limite de h de x quando x tende para A. E o que fazemos aqui é a aplicação direta de propriedades básicas de limite, que nós já vimos, né? Então, nós teremos o limite do numerador, que é a função f de x quando x tende para A, dividido pelo limite do denominador, ou seja, o limite de g de x quando x tende para A. Como f de x e g de x são contínuos, isso está no enunciado, tá? O que nós vemos é que ambos limites vão existir. E, por sua vez, o limite do numerador vai ser o próprio f de A, enquanto que o limite do denominador será o próprio g de A.
Como essas funções são contínuas, independente uma da outra, elas são contínuas, né? no ponto x igual a A. Então, f de A vai existir e g de A também vai existir. Logo, a razão entre dois números reais é um número real, desde que o denominador não seja nulo. Aqui nós estamos supondo que g de A é diferente de zero. Então, a conclusão que nós tiramos, tá? Uma vez que f de A sobre g de A é o próprio h de A, é que essa função é contínua em x igual a. Que função? H de x. Ok? A terceira propriedade, ela afirma que se você tem uma função g de x e que essa função é contínua em x igual a, e você possui uma outra função f de x que é contínua em g de a, então a composição FOG de A também será contínua em x igual a. Nosso ponto de partida para isso sempre será a definição de continuidade da função. Então, g de x é dito contínuo. Então, g de A em x igual a. Então, g de A existe. O limite de g de x quando x tende para A existe. E o limite de g de x quando x tende para A ainda é igual a g de A. Ok? Aqui, então, se nós utilizarmos a definição de composição de função, vamos ver que a composição FOG de x é o próprio f de g de x. E assim, uma comparação simples com as expressões que saem da definição de função contínua num ponto para a função f de g de a, postas acima, conduzem a o mesmo resultado para a composição FOG de A. E assim a gente vê que a propriedade é demonstrada. Agora, nós já vimos que o limite de f de g de x com x tendendo para A também vai existir pelo próprio enunciado. Então, escrever isto é equivalente a escrever o limite de FOG de x quando x tende para A. Se um lado existe, o outro existe. Ok? Agora, nós já vimos que o limite de f de g de x com x tendendo para A também vai existir pelo próprio enunciado. Então, escrever isto é equivalente a escrever o limite de FOG de x quando x tende para A. Se um lado existe, o outro existe. Ok? A quarta propriedade, ela se refere a uma função polinomial. Ela diz que uma função polinomial é contínua para todos os valores reais de x. Né? Em outras palavras, né, para cada valor de x real, isso te devolve uma imagem real. Né? Então, essa função ela é contínua. Né? E o que é uma função polinomial? Uma função polinomial, nós já vimos lá no capítulo 1, é toda função que assume a forma mostrada abaixo. Tá? Ou, se você preferir, tá? Pode ser escrito também numa forma mais compacta em termos de um sinal de somatório. Ok. Os coeficientes b's aí são números reais, podendo ser positivo, negativo ou nulo. E os expoentes são sempre números não negativos. Ok? Então, facilmente você vê que se você atribuir um valor real para x, né, o resultado
será uma soma de valores reais que vai depender do tamanho dessa soma, vai depender a ordem do seu polinômio, quantos elementos ele tem. Mas o fato é que cada termo desse teu polinômio irá gerar um número real, né? Um número real vezes um número real elevado a uma potência real é um número real, certo? Então a função f de x em x igual a ela existe e satisfaz a primeira condição de continuidade da função. Agora, aplicando o limite sobre f de x com x tendendo a zero sobre esse nosso polinômio e utilizando as propriedades básicas de limite, né, conseguimos mostrar que o resultado é um somatório de n indo de 0 até um n qualquer, do produto dos bn coeficientes vezes a elevado a n. Repara que os b's são números reais, assim como o a e o próprio expoente n, que é o índice n, que é um número não negativo, inteiro não negativo, né? O resultado desta soma será um número real. Logo, né, esse limite existe. E ainda, né, o resultado dessa soma, bn a n, tá, é exatamente o valor da função f de x calculado em x igual a. Concluímos então que uma função polinomial ela é contínua para todos os números reais, independente da ordem do seu polinômio. Uma vez dito isso, a aplicação sobre a definição usando a definição de continuidade de uma função para uma função racional é bem simples de se verificar, né? A função vai existir no ponto porque as funções do numerador e do denominador são polinômios e serão polinômios não nulos, né? Então eles vão existir para qualquer valor de x, tá? Então a razão entre dois números reais vai te devolver um número real, então essa função h de a ela vai existir no ponto x igual a, seja lá qual for esse ponto. Se você aplicar o limite sobre h de x com x tendendo para zero, você usa a propriedade da divisão, uma propriedade básica de limite, né? E como nós já vimos, o limite de um polinômio no numerador, né, ele vai conduzir ao valor do polinômio naquele ponto. A mesma coisa vai acontecer no denominador para q de x, tá? E você vai de novo ter a razão p de a por q de a, que é o próprio h de a definido acima. Então, nós vemos que essa função h de x, que é definida sobre p sobre q, ela será realmente uma função contínua para todo x, dentro do domínio dessa função. Ok? A quinta propriedade está relacionada a uma função racional. Ela diz que uma função racional ela sempre será contínua em todos os valores de x reais nos quais ela é definida. O que se quer dizer com isso? Tá? Significa que essa propriedade está me afirmando que para todos os valores de x no domínio desta função racional, tá, a função será contínua. Então, o que é uma função racional? Vamos lembrar, a função racional é toda função na forma p por q, em que p e q são polinômios, e q de x é um polinômio não nulo, né? Então, em que valores de x essa função está definida? Ela está definida para todos os valores de x em que q de x é diferente de zero.